Restaurando em nome de Jesus. Amado Deus, excelentíssimo Pai, soberano, eterno, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aqui queremos, Senhor, apresentar o teu servo, Pai. Usa o teu servo, Senhor, como um canal de bênção essa noite, ó Pai, trazendo a tua mensagem, Senhor, para edificar a tua igreja, para exortar a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Revela a ele, Pai, o que tiver oculto na tua palavra, para trazer a tua palavra à tua igreja, Senhor. Deus de poder e glória, Senhor, traga a memória ao Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que o Senhor tem revelado, Senhor, ao teu servo, Pai. Deus, assim, Senhor, nós colocamos o teu servo em tuas mãos. Usa, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Números, capítulo 11, versículo 5. Números, capítulo 11, versículo 5. Mais uma vez agradecer ao pastor Alex, pastora Letícia, pela oportunidade, a todos os membros dessa casa, minha esposa, para hoje também. Glória a Deus. Realmente não há outro igual a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Não há outro Jesus. igual a Jesus. É, Pai, não há. Oh, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todos acharam? Todos acharam? Amém. Eu vou ler aqui. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Podemos acertar. O título para essa mensagem de hoje é Peixe de Graça ou Maná. Meus irmãos, para começarmos nessa caminhada, até chegarmos a esse texto, nós precisamos voltar até pelo menos as últimas duas pragas do Egito, que foram definitivas para a expulsão dos hebreus do Egito. Estas duas pragas foram definitivas para a expulsão dos hebreus no Egito. Está lá em Êxodo capítulo 10, versículo 21 e 22. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Para nós entendermos o que foi essa praga para os egípcios, a gente precisa ter em mente o seguinte: para os egípcios, o nascer e o pôr do sol não era um evento astronômico. Meu Deus do céu, tudo aí. Para os egípcios, o nascer do sol, muitas das vezes esquecidos por todos nós,
que a gente nem olha para aquele sol maravilhoso que o Senhor deu para todos nós. É Deus, é Para os verdade. egípcios, esse nascer do sol não era qualquer coisa. Para os egípcios, esse nascer do sol, ele era uma jornada divina. Então, e como era esse ciclo? O sol, ele nascia lá no leste. E ao amanhecer, o sol, ele se chamava Kepri. Quando era representado por aquele escaravelho sagrado. Quem lembra? Já viu aí nos filmes aí? Lembra aquele escaravelho? Aquele escaravelho ali era a representação do sol ao nascer do dia. Como os egípcios, eles consideravam um simples nascer do sol, que às vezes a gente até reclama, pô, que sol triste, hoje o sol veio para arrebentar. Olha a mentalidade dos egípcios. E o sol, nessa jornada bíblica, nessa jornada diária, em sua barca solar, ou barco de milhões de anos, quando o sol estava ao meio-dia, em seu esplendor, no seu maior auge, ele era o Deus Ra. E o que o Deus Ra fazia? Era aquele que trazia luz e ordem para o mundo dos vivos. Amoleceu o asfalto. Ele era o Deus Ra. E ele representava luz e ordem para o mundo dos vivos. E ao se pôr, ele mudava de nome de novo. O sol, ao se pôr, era Horus, filho do deus Osíris, que havia sido esquartejado. Olha só, quando o sol se põe, todas as noites, a serpente Apófis, ela ressuscita. O que eu e você chamamos de Satanás, de diabo, os egípcios chamavam de Apófis, da serpente. Relembrando a todos vocês, ele nasceu como um besouro Kepri, pegou a barca solar, ou a barca de milhões de anos, está navegando. Quando ele está no pino, meio-dia, ele é o Deus Ra. E quando ele mergulha, se pondo, ele é o Deus Horus, filho do Deus Osíris, esquartejado. E lá no mundo dos mortos, todas as noites a serpente Apófis, ela ressuscita. E ela tenta matar o Deus Horus nas 12 horas em que ele estava no boate, ou seja, no mundo dos mortos. Toda vez que o sol se punha, o que acontece? Lá nas 12 horas que o sol iria passar naquele lugar, a serpente Apófis, que era um diabo para os egípcios, ela tenta de qualquer jeito matar o Deus Horus. Então é uma batalha, para eles é uma batalha no mundo dos mortos, no Duarte. Aí, olha só, Horus, ele reunia todos os deuses do Egito para lutar contra Apófis. E cada nascer do sol significava o quê? Que Horus venceu.
Agora pensa comigo, raciocina comigo. Se Horus, ao entrar no Duarte, ou seja, no mundo dos mortos, e reúne todos os deuses para lutar contra Apófis, a serpente do mal, o diabo, Satanás, quem está protegendo o povo do mundo dos vivos? Hein, igreja? Relembrando, Horus, ele conclama todas as divindades do Egito ao mergulhar no Duarte, no mundo dos mortos, para lutar contra a serpente Apófis. Enquanto isso, o Egito está escuro. Quem estava protegendo o povo que estava no mundo dos vivos? Ninguém, igreja. Ninguém. Para eles, ninguém os estava protegendo no mundo dos vivos. Por quê? Porque Horus conclamou todos para lutar contra a serpente Apófis. Agora você entendeu porque os egípcios eles não saíam de casa à noite? Entendeu porque os egípcios eles tinham pavor da noite? Então, quando Deus manda essa praga para os egípcios, vocês imaginam o pavor que eles ficaram? Moisés estendeu a mão e houve 3 dias de trevas no Egito. Trevas que podiam, tão espessas, que podiam se apalpar. Sabe o que isso significa? Se eu e o pastor Alex estivéssemos nessa direção, eu não conseguiria enxergar o pastor Alex. De tão espessa que foi aquela praga. Trevas total. Aí você deve estar se perguntando, como então? E o que isso tem a ver com a gente? Aí eu te respondo, olha só. Enquanto Horus e todos os deuses do Egito lutavam contra Apófis no mundo dos mortos, ou seja, lá no Duarte, o faraó e seus magos ficavam revezando a noite toda em um ritual para mandar forças para Horus vencer a batalha contra Apófis. Eu quando li isso aqui, eu senti como se eu tivesse tomado um tapa dentro da cara, porque foi constrangedor para mim saber que o Egito, saber que Faraó e outras pessoas que estavam no mundo vivo, quando a divindade dele ia lutar contra o inimigo, eles revezavam a noite toda, ou seja, 12 horas. Eles revezavam a noite toda. Era uma vigília a noite toda, mandando forças, ou seja, orando por Horus, para que Horus vencesse Apófis, a serpente, para que Horus vencesse a Satanás. Foi um tapa na minha cara isso aqui. Sabe por quê? Quando foi que você ficou uma noite inteira para obter vitória? Fala a verdade. Quando foi que você passou uma noite inteira para obter vitória na tua casa? Quando foi? Quando foi que você fez pelo menos um jejum de 24 horas para se consagrar ao Senhor? Quando foi que você se levantou de madrugada para orar e mandar forças para quem está em guerra contra o inimigo? É Deus! Quando foi? Ó, olha só, não fica constrangido não, porque, olha só, não fica constrangido não, porque eu também não tenho feito isso. É Jesus.
também não tenho feito isso. Não adianta eu vir aqui como um martelo, pregar, pregar, pregar e não fazer isso aqui também. Então eu estou de púlpito, debaixo da presença do Senhor. Eu também não tenho feito isso. Por isso que eu estou te falando, que um tapa na minha cara. Todo mundo aqui quer vitória, não quer? Quer o quê, igreja? É verdade. Vamos lá, igreja. Vamos lá. Aleluia. Todo mundo não quer vitória? Amém. Mas quando foi a última vez que tu passou uma noite toda orando pela tua vitória? Pelo teu marido? Pelo teu casamento? Quando foi que você fez pelo menos um jejum para consagrar a tua vida? Quando foi a última vez que alguém chegou e falou assim, ó, me ajuda aqui em oração para essa pessoa e eu vou passar a noite toda contigo orando? Então, existem muitas coisas que acontecem na nossa vida que não é culpa nossa, que é culpa nossa, sabe por quê? Porque a gente só quer. É Jesus. Meu Deus, hein? É desse Meu jeito. Deus. Faraó revezava toda noite, orando, mandando forças para que homens vencessem a Apófis. Aí, quando eu estudei isso, eu me senti constrangido, mas é para isso mesmo que serve a palavra do Senhor. É para te constranger, para me constranger, porque senão a gente não muda. É Jesus. Não adianta nada tomar sopinha e não ter mudança nenhuma. Meu Deus, hein? Quando foi, igreja, que tu virou uma noite toda orando para receber vitória? Meu Deus. Quando foi? Todos querem vitória, eu quero vitória. Eu necessito de vitória, mas eu também não faço isso. E isso, a palavra quando vem, ela vem primeiro para mim. Então, para mim ser esse martelo hoje para falar para você, eu tenho que ser homem para chegar aqui e falar que eu também não faço isso, senão é mentira, é falso. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Presta atenção nesse texto, já que a gente está falando dessas divindades egípcias. Presta atenção como é que tem coisas escondidas no texto que às vezes você lê, passa desapercebido, passa muito desapercebido. Meu irmão, se Deus não abrir a revelação do texto, tu vai ler, não vai conseguir. Presta atenção. E aconteceu à meia-noite. Mas peraí, cara. Peraí. Ao meio-dia, a maior divindade estava no seu esplendor do Egito. O Deus Ra, ele era o Deus Ra, que horas, igreja? Meio-dia. Era o esplendor dele. Aí, Deus resolve ferir o Egito à meia-noite. Por que isso, cara? Por que isso? Por que Deus não feriu o Egito de dia? Seria assim, eu como um bom torcedor por Jesus, né? Pô, Jesus, eu quando chegar com ele, por que você não feriu o Egito meio-dia, pô, para todo mundo ver, para esculachar ele? Ele fere o Egito meia-noite. Aí eu lembrei lá de Isaías,
capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu sou o Senhor de todas as coisas. Meia-noite, o Senhor feriu o Egito. O Senhor é tão terrível, que Ele, às vezes, para te ferir, para me ferir, Ele sai da lógica de um texto que Ele mesmo está. Entendeu? Porque ferir o Egito meia-noite não significaria nada. Porque o Deus Ra, o esplendor dele era o meio-dia. Mas Deus é tão terrível que Ele te fere a qualquer momento. Você está entendendo? Busca assim, na tua cabeça, eu tenho um Deus que Ele vai além de qualquer coisa. Eu posso estar no meu esplendor, Ele vem meia-noite e me fere. Eu posso estar orando meia-noite e de dia ter passado por um problema terrível e chegar à meia-noite Ele me dá vitória. Está entendendo? Assim, está tentando compreender como eu estou tentando a lógica de Deus? Porque Deus é terrível. Ele movimenta as peças da nossa vida de acordo com o que Ele quer. Isso aqui é dizer assim, o nosso Deus, Ele faz o que Ele quiser com a vida, com o teu trabalho, com a tua família. Aleluia! Está entendendo, igreja? Ele tem total domínio sobre todos nós. E não tem horário para Ele, não tem dia, não tem hora. Quem quer determinar dia e hora somos nós. Quem quer mudar a coisa somos nós. A gente quer trazer o Kairos de Deus para o nosso tempo, mas é no tempo de Deus, é do jeito de Deus. Você está entendendo? Esse último golpe, a gente está começando, a gente está igual ao Êxodo. Olha só, a gente começou com um texto de Números 11, versículo 5. Só que para chegar naquele número, naquele texto, a gente tem que fazer igual eles fizeram lá atrás. A gente está caminhando. Repara que a gente saiu da nona praga de trevas. A gente está começando agora a entrar no início da 10ª praga. Ou golpe, que no original é golpe, não é praga. Mas vamos lá. Contra o Egito, essa última praga, ou golpe contra o Egito, tem seu foco principal nas divindades mais importantes do Egito. Olha só, a lógica de guerra não mudou até hoje. Vou te explicar por quê. E você está vendo na televisão todo dia. É a mesma lógica de guerra. Olha só, essa última praga, ela tem o intuito de atingir 3 divindades que são as maiores do Egito. O Egito tinha mais de 500 divindades. É como se fosse bota na tua mente assim, é como se fosse um quartel, mas tinha 3 divindades que eram os generais. Você está entendendo? Aquele país ali, tu está vendo na televisão todo dia. O que ele faz com os líderes do Hamas? O que ele faz? Ele só ataca o quê? Os líderes. Assim também Deus fazia na antiguidade. Por quê? Porque atacar o líder, atacar o líder, tira o controle da tropa.
atacar o líder, a tropa fica perdida. A tropa fica perdida, sem direção. Então, a gente como igreja tem que orar pelo nosso líder. Porque o ataque de Apófis, que é a serpente, ou como nós chamamos Satanás, a gente chama de Satanás, a gente chama de Apófis, a serpente. Os ataques vão ser sempre sobre o líder. Os ataques vão ser sempre sobre o líder. Presta atenção nisso. Que isso se aplica em tudo na tua vida. Se a Márcia estiver na liderança do hambúrguer lá naquela situação, o inimigo vai atacar ela lá. Eles que casaram agora vão ter muitos ataques ao teu marido. O que você tem que fazer como esposa? Você tem que orar para Deus proteger o teu marido, para Deus passar, para Deus ter tranquilidade, para não pegar os problemas que vão vir com o casamento, porque vão vir problema, tá? Casamento não é paz e... Ele falou aqui de briga aqui, aí eu estava ali vendo eu e Cátia na MMA. Eu e Cátia é igual a MMA. Então, ó, dá uma olhada, eu te pego. Mas é assim mesmo, entendeu? O importante, olha só, eu já falei para vocês, igreja, olha só, eu boto, de repente você pode falar assim, pô, então tu está expondo o teu casamento, mas é dessa forma mesmo, entendeu? É dessa forma. Eu vim aqui pregar a verdade, eu não vim aqui mentir. A gente também sai na pancada. Eu e Cátia, a gente sai na pancada. Sai na pancada. Às vezes eu quero dar uma pancada nela. Principalmente quando ela é diabética, e 11 horas da noite ela põe um sonho do tamanho da minha cara. E a insulina dela vai a 50 mil. Na hora que eu vou dormir. Caramba! Meus irmãos, eu fico até 1h da manhã. Eu só vou dormir quando ela dorme. Que aí eu já sei que ela não vai. Pô, ela dormiu, não deu ruim. Entendeu, Márcia? Pô, mas aí eu olhei lá na sala. Tinha três pão doce. Não, pão doce, igual desse tamanho. Aí eu falei, eu não comi esse pão doce. Quem comeu esse pão doce? Batata. Daqui a pouco estou assim, ó, pegando. Tem todo o ritual. Aí eu vou, estico meu lençolzinho. Eu gosto de dormir com lençol esticado. Tu vai ficando velho, vai ficando cheio de mania. Eu pego meu lençolzinho, pego meu carregador, pego meu negócio, ligo o ar, tal, sei que quando eu. O que foi, Cátia? Roberto, vem aqui, Roberto, vem aqui. Cátia, tu comeu aquele pão doce lá, né, Cátia? Não comi não. Comeu sim. Não comi. Vai eu lá. Aí vou comer pão doce de seguida. Pô, na hora que eu vou dormir, cara. Mas entendeu? Mas olha só. Isso é o cuidado que a gente tem um com o outro. Entendeu? Na hora eu dou vontade de dar uma pancada nela. Entendeu? Falando sério, sim. Me deu vontade de dar uma pancada nela. Pegar ela do pescoço, sacudir, dar um chute nela, jogar ela na piscina. Eu estou falando a verdade dele. Mas eu fui lá, peguei a insulina, tomou a insulina. Vem no banheiro, fui lá levando no banheiro. Entendeu, cara? A gente, esse último golpe
ou praga contra o Egito, ele tem um foco nas principais divindades do Egito. É o que a gente vive na nossa guerra diária. Entendeu? A primeira divindade dessa última praga, Faraó. Faraó, ele era considerado um Deus vivo na terra. Filho direto do Deus Ra. Quem era o Deus Ra, igreja? O sol, quando estava ao meio-dia. Se Faraó não consegue proteger o seu próprio filho e herdeiro divino, o seu poder e a sua divindade eram nulo. Está entendendo a pancada que Deus deu em Faraó? Porque Faraó se achava um Deus. Ele se achava um Deus vivo na terra. A última praga atacou quem? O primogênito dele, que seria o quê? Seria Faraó também. Cuidado! Às vezes tem local, às vezes você está num local e você quer partir para outro local. Só que tem locais que tem homens de Deus e tem locais que tem Faraó aqui em cima. Meu Deus. Entenda isso. Tem locais e muitos locais que tem Faraó aqui em cima. Ele se acha o próprio Deus. Aquele texto que a gente leu lá, que Faraó ficava fazendo orações, ou seja, numa vigília, mandando forças para Horus, que lutava contra a serpente Apoques, aquilo não existe para ele. Ele se acha um Deus vivo na terra. Então, ele se achando um Deus vivo aqui em cima, olha o que aconteceu com Faraó. Perdeu o seu filho, que ia ser Faraó também, e o poder e a sua divindade eram nulos. O que isso significa para nós, igreja? Que tudo que ele está liberando para você aí é nulo. Tremendo. Terrível. Jesus. Eu te abençoo, não sei o quê. Ensina-nos, ó Pai. Falso. Falso. Porque Deus vê o sentimento dele aqui dentro. Então, ele para ele é muito fácil. Para eles, são muito fáceis. Eles manipularam. E não sei o que, manipulando, mas não prega a verdade. Manipula, mas não prega a verdade que te constrange. Assim como eu falo para você, me constrangeu aqui. Então, ele é um faraó aqui em cima. Ele é uma divindade, adorado, né? Pelos, sei lá, não sei quantos mil membros que ele tem. Vou te dizer uma divindade. Vou te dizer uma divindade dentro do nosso mundo evangélico. Aquele lá de São Paulo. Como é o nome dele? Aquele bicho. Como é que é o nome de São Paulo? Samuel. Aquele bicho Samuel. Ele é uma divindade, ele é um faraó aqui em cima. Falo isso para vocês diante da cobertura do Senhor. Ele é um faraó aqui em cima. Lembra quando o prefeito de São Paulo, que era o Atabaque, subiu lá no púlpito por causa de política? O que ele falou? A mulher dele estava viva. Prefeito, essa igreja aqui é tua. Esse povo aqui é teu. Olha o que ele liberou em cima do púlpito. Uma semana depois, Deus levou a mulher. Bateu um prumo lá. Infelizmente levou a mulher dele. Porque quem liberou aquela palavra foi ele. Você está entendendo como é perigoso? Você está em um local
achando que você tem uma cobertura na Faraó. E Faraó não vai conseguir te proteger de nada. É uma divindade. Jesus. É uma divindade. É um santo, entendeu? É um santo que tu bota aqui, ó, de madeira, e acha que a tua casa está protegida. É um santo. É madeira. Não ouve, não fala. Está entendendo? Segundo, Ra. As três divindades maiores. Faraó, agora Ra, Amon-Ra. Era considerado pelos egípcios a maior divindade do Egito, protetor da vida e garantidor da ordem. Só que foi incapaz de proteger os primogênitos do Egito. Esse aqui é o Ra, meio-dia, no seu maior esplendor, aquele que brilha. Só que tem alguém que brilha mais que ele. Tem alguém que brilha mais que ele. No caminho de Damasco, em pleno sol, alguém brilhou mais que ele. Derrubando Saulo do cavalo. Eita Deus. De repente, um clarão como um sol. Não, só pode ofuscar um sol quem é um sol maior. Quem brilha mais. Foi cantado aqui, só tu és santo. Ele é santo. Ele é santo. Ele é terrível, ele é poderoso. Ele é o teu sol da justiça. Ninguém na igreja brilha mais que ele. Ele é o nosso Senhor. É o nosso Deus. Ninguém brilha mais que ele. Agora, a terceira divindade, Osíris, que era Deus da vida após a morte, da vegetação e da fertilidade, a atacar os primogênitos, atingiu diretamente o domínio de Osíris sobre a continuidade da vida e o ciclo de sucessão. Esse Deus, que era responsável lá pelo Duarte, ele era considerado o Deus da vida após a morte, o Deus da vegetação, Deus da fertilidade. Você está entendendo? Isso, para a gente trazendo para a gente, tu vê que muitos desses textos aqui, eles apontam para Jesus, para Deus, né? E eles apontam para alguns tipos de religiões que estão inseridas aqui. Você está entendendo? Ele é o Deus da vida após a morte. Não existe isso. A vida após a morte, ela tem que ser conquistada. Não é assim. Não é assim. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. Como é que você quer ter vida após a morte se você não destravou a porta que te dá a entrada a esse reino, a esse mundo? Quem é a porta? Quem é a porta? Eu sou a porta. Aleluia. Se tu não, olha só, sinto muito. Oh, Deus maravilhoso. Se você não destravar a porta que dá acesso ao céu, tu não vai para o céu, porque é uma ordenança. Não tem jeito, não tem como correr. Só Jesus leva. Jesus é o caminho. Verdade. E se você não estiver em Jesus, meu amigo, minha amiga, me desculpa, tu não vai entrar, tu vai ficar. Mas só eu, a escolha tua, tranquilo. Eu quero entrar, entendeu?
E acredito que todos que estão aqui também querem. Necessitamos de entrar por essa porta. Precisamos estar em direção sempre a essa porta. É essa porta que leva a vida. Isso aqui vai morrer. Isso aqui vai acabar. Isso aqui é barro. Isso aqui é pó. Vai voltar à terra. Vai acabar. Aquela casa lá com piscina vai acabar. Entendeu? Aquele soninho depois do almoço vai acabar. Aqui nós somos passageiros, nós estamos passando. Jesus! Cada minuto da nossa vida é precioso. É, pai, verdade. E valerá a pena. Foi o nosso próprio Deus que falou. Valerá a pena. Agora, vamos caminhar mais um pouquinho. Tomaram do sangue e foram em ambas as ombreiras, na verga da porta, na casa em que comeram. Êxodo 12, 7. Olha só. Na casa dos egípcios, era comum e ritualístico ter em casa a chamada porta falsa. Para eles, essa porta falsa era a ligação entre o duarte, ou seja, o mundo dos mortos, e o mundo dos vivos. E qual o propósito do sangue do cordeiro na ombreira e na verga da porta? Está lá em Êxodo 12, 13. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Foi esse episódio que marca e institui o que a gente fez hoje. Esse episódio, para Israel, se tornou um estatuto eterno, a festa de Pêssar, que significa passar por cima. Só que olha como o Velho Testamento, ele aponta todo para Jesus. E tem gente que fala assim, não, o Velho Testamento não precisa não. Precisa não. O Velho Testamento passou. Mas o Velho Testamento ele aponta todo para Jesus Cristo, aquele a qual nós nos lembramos aqui hoje, aquele que por estatuto eterno fez isso aqui hoje, que nos deu essa ordenança aqui, ó. O que a gente fez hoje? Não foi a Santa Ceia? O que Israel faz todo ano? Quais são as 3 festas? Por estatuto eterno, que o próprio Deus no Velho Testamento deu uma ordem a Moisés: Pêssar, Tabernáculo e Yom Kippur. Essas são as principais, né? As 3. Você está entendendo? Passar por cima. O sangue era um sinal visível da obediência e confiança da palavra de Deus. Quem não colocasse o sangue na porta, ainda que fosse israelita, não estava protegido. Não estava protegido. Agora você imagina, a Bíblia fala de 600 mil homens, fora mulheres e crianças. A gente tem relato que na época que o povo saiu
da Babilônia, quando foi liberto da Babilônia, muitos israelitas não voltaram para Israel, eles ficaram por lá. Então, pode ter certeza, assim, não está escrito, tá? Mas eu tenho certeza que muitos israelitas não acreditaram nisso. E ficaram por lá mesmo, ficaram lá no Egito. Resolveram ficar no Egito. Entendeu? Se acostumou. Porque o problema é você se acostumar com o Egito. Quando você se acostuma com o Egito, pode ter coluna de fogo ali fora. E tu vai olhar assim, isso é normal. Pode cair maná do céu, isso é normal. Porque o Egito circula no teu sangue e coordena a tua mente. Deixou entrar Egito, tu comeu Egito, tu ofereceu para o Egito, aí o Egito entrou, te tornou insensível, tu não chora, tu não sente a presença de Deus, tu não tem visão. Então, o sangue é um sinal visível da obediência e confiança, da confiança da palavra de Deus. Como está o teu nível de obediência e confiança na palavra do Senhor? O sangue do Cordeiro ainda é visível na sua porta? Se nós olharmos para a nossa vida, como vivemos por trás da porta da nossa casa, estamos merecendo que Ele passe por cima. Hoje é noite para a gente entrar em juízo com a gente mesmo. Olha só, é aquilo que eu falei para vocês aqui, eu estou pregando para mim. Hoje eu não estou vendo ninguém aqui, eu estou pregando para mim. Você, se estiver ao alcance da minha voz, e quiser aproveitar, aproveita para você. Porque eu estou pregando para mim. Aleluia. Entendeu? Tudo que Deus me deu aqui me atingiu diretamente. Eu falo para você, não tem vergonha não. Vergonha é eu falar que estou bonitão aqui e não está. Aí é vergonha. Agora, no Egito, o cordeiro inocente morreu no lugar dos primogênitos. Isso aponta um sacrifício substitutivo. Jesus Cristo, Ele é o nosso cordeiro pascual. Você está entendendo? Jesus Cristo, Ele é o nosso cordeiro pascual. Quando Deus deu essa ordem a Moisés, sacrifica um cordeiro, passa o sangue. Aquele gesto ali, aquele cordeiro inocente apontava para Jesus Cristo. Já apontava para Jesus Cristo. Olha João batizando. Eu te batizo. Aí Jesus vai passando. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Assim como o sangue na porta salvou do juízo no Egito, o sangue de Jesus nos salva todos nós do juízo eterno. 1 Coríntios capítulo 5, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo é a nossa Páscoa. Faz assim, ombreira, faz assim com a mão, ombreira, verga, faz assim, vai igreja, verga, ombreira, isso é o sangue, vê aí o que significa isso aí, aqui,
verga, não, ombreira, verga, Glória a Deus. Aleluia. olha aquele sangue sendo passado na porta, ombreira, verga. Jesus. É Jesus Cristo a tua Páscoa. Glória a Aquele sangue mesmo sendo passado lá atrás, já apontava para a cruz. Ombreira, verga, nunca mais tu vai esquecer isso aqui, ó. Ombreira, verga. Jesus Cristo, sangue sendo passado. Por quê? Porque na porta falsa, eles já ouviram falar de Mesuzá, dos egípcios, uma porção de Deuteronômio que eles botam na porta, eles fazem até hoje, né? Se você chegar na casa de um judeu, você vai ver na porta da casa dele uma porçãozinha da palavra de Deus lá na porta, pequenininha. Isso lembra lá atrás. Por quê? Porque a porta falsa no Egito tinha inscrições na ombreira e na verga. Na ombreira e na verga. Uma porta, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Ombreira e verga. Tinha inscrições aqui, ó. E essas inscrições era como se fosse uma proteção. Apófis, quando saíam, por isso que eles tinham medo de sair à noite. Apófis, à noite, quando saía do mundo dos mortos, se você não tivesse essa porta falsa com essas inscrições, Apófis podia entrar na tua casa, te matar, te levar para o mundo dos mortos. Por isso existia na casa dos egípcios a porta falsa, cheia de inscrições. Agora veja isso. Para quebrar a teimosia, a soberba e o orgulho de Faraó, foram 10 golpes ou 10 pragas, a ponto dele expulsar o povo do Egito e pedir oração para ele também. Então Moisés e Arão de noite, então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos e sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor como tens dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me a mim também. A pancada foi tão forte em Faraó, a última pancada foi tão forte em Faraó que quebrou ele. Quebrou o coração endurecido. Quebrou. Liberou. O texto não diz isso, não. Você viu o texto que o texto aqui fala? E eu vi em várias traduções. Sai, pega teu povo e sai daqui. Deus mandou que o povo passasse na casa dos moradores do Egito, e pedisse ouro, as pessoas entregando tudo. Sai daqui que a gente não quer morrer também. Essa última pancada foi o ápice para o Egito. Agora, pensa bem, Faraó, soberbo, teimoso e orgulhoso. Eu me torno soberbo, uma soberba, quando eu luto para não fazer a vontade de Deus. Eu me torno soberbo quando eu luto para não fazer aquilo que Deus mandou fazer. Eu me torno uma teimosa, um teimoso, quando eu viro as costas
para o local onde Deus me colocou. Deus me direcionou para o deserto para que eu fosse experimentado no deserto. Mas não significa que eu vou ficar no deserto eternamente. Você está entendendo? Eu me torno um orgulhoso e uma orgulhosa quando, mesmo sabendo que eu estou fazendo o errado, eu não reconheço o meu erro. O problema com Deus não é errar. Todos nós vamos errar até fecharmos nossos olhinhos. O problema é quando a gente não reconhece o nosso erro. E tudo isso, juntado ao texto inicial que a gente deu lá no começo, olha só por onde a gente foi para chegar no texto. Por onde a gente tinha que voltar para chegar no texto. E tudo isso juntado ao texto inicial pode destruir a nossa vida. Por quê? Lá no texto inicial tem ingratidão. Lá no texto inicial tem memória seletiva. Lá no texto inicial tem insatisfação espiritual que leva ao quê? A ira de Deus. A ingratidão, apesar de Deus os alimentar todo dia com maná, o povo preferiu os prazeres da escravidão. Lembra que eles falam lá atrás? Nós que sentimos saudade das cebolas, do vinagre, da melão. Memória seletiva. Olha só, o povo se esqueceu do sofrimento no Egito e romantizava o passado apenas lembrando da comida de graça. Romantizava. A memória seletiva, é o pior deles, que é aquele que eu te falei aqui. Você parece que apaga tudo que você sofreu e você só lembra da coisa boa quando estava no Egito. Você está entendendo? Você apaga tudo, isso é perigoso para todos nós, isso é perigoso para todos nós. Quando a gente apaga o nosso passado. O nosso passado tem que estar vivo na nossa... Olha só. Quando a gente está em Deus, o nosso passado serve para a glória de Deus. Porque Deus nos escolheu no passado, não foi no presente. Você está entendendo? Deus não me escolheu agora. Deus me escolheu quando eu estava no Egito. Então o nosso passado é para a honra e glória de Deus. É para eu falar aqui que eu tomava cachaça, igual eu fazia, entendeu? Que eu gostava de uma cachaça, que eu gostava do uísque, que eu gostava de pegar um dinheiro da milícia, que eu passava nos padrinhos e pegava dinheiro, que eu era um policial corrupto, gostava de dinheiro. Aleluia! Mas aquele sol da liberdade brilhou para mim. Meu Deus! Olha! Aquele sol da liberdade brilhou para mim e eu caí no alto. Aquele sol brilhou lá dentro de casa. O sol brilhou lá dentro de casa com a minha mulher vomitando sangue pela boca. 15 dias direto. O diabo manifestando e falando: eu vou matar ela. O sol brilhou lá em casa. Aleluia! Ele brilhou. E eu falei: aqui você não vai arrumar nada. E eu vou te provar que você não vai levar nada. Mesmo não estando na presença do Senhor, Ele me deu autoridade. Sai da minha casa agora e vai para onde? Para quem mandou você aqui? Ela voltou. Peguei meu filho, Estrada dos Caboclos, naquela igrejinha, porque Deus sempre coloca alguém perto de você. E o açougueiro estava falando: pô, cara, tem alguma coisa, cara.
Pô, tu não é assim, tu é um cara brincalhão, o que que tá vendo? Eu falei, não sei. E eu, querendo matar um transtornado, toda aquela alegria sumiu. Sumiu tudo. Eu era um poço de ódio. Eu era uma bomba atômica contida dentro do meu ódio. Mas um sol brilhou. Aleluia! Aí eu dobrei o meu joelho e aceitei esse sol. Meu Deus. Glória a Deus! E quando eu botei o pé de fora daquela igrejinha pequenininha, menor que essa aqui, o sol começou a falar do meu filho. Volta para casa, pega ela, faz isso, faz isso, faz isso. Aí Deus foi botando várias coisas acontecendo, mas sempre para me impulsionando direto para a mão do Senhor. E eu fui cuidado, eu fui tratado. Hoje a minha família está de pé. Então o meu passado pertence ao Senhor. Eu tenho que lutar, batalhar, pregar para que Deus levante mais família, para que a tua família fique bem, para que você tenha aqui um testemunho verdadeiro. Não uma coisa mentirosa. Não uma coisa mentirosa. Para que tu tenha um testemunho verdadeiro do que esse Deus pode fazer na tua vida. Aleluia. Insatisfação no espiritual. O maná simbolizava o sustento de Deus. Mesmo em dificuldade de rejeitá-lo, é como rejeitar o cuidado divino na nossa vida. Resultado disso, a ira de Deus se acendeu. Quero carne, quero cebola, quero alho, quero pepino, quero os melões. Resultado disso, comereis carne até sair pelos vossos narizes. A ira de Deus se acendeu. A murmuração não move a mão de Deus, move o juízo de Deus. Não troque a terra prometida ou a sua bênção pelo Egito. Nosso maior inimigo nessa terra não é o deserto, e sim a saudade do Egito e as suas facilidades. O Egito, ele tem o poder de abrir várias facilidades para a gente. Aprenda a valorizar o que Deus está te dando agora, mesmo que seja simples. Mesmo que seja simples. Talvez hoje você esteja passando pelo deserto, ou por um tempo difícil e incerto. Mas lembre-se do que nosso Senhor Jesus Cristo falou no deserto. E disse-lhe o diabo, Apófis, a serpente: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4, capítulo 3, versículo 4. Eu e você estamos aqui pela palavra de Deus. Eu e você somos uma bênção por causa da palavra de Deus. Se estamos passando pelo deserto, é por causa da palavra de Deus. Se estamos conseguindo sair aos pouquinhos do deserto, é por causa da palavra de Deus. Tudo é Deus, tudo é Deus. Fica tranquila. Fica tranquila. Escuta o que eu estou te dizendo aqui hoje. Tem gente que entrou aqui hoje, que está no deserto, que está com coisas incertas na mente, está pensando no futuro que pode ser incerto. Fica tranquila, fica tranquilo.
Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque a luz que apagou o Deus dá, está aqui hoje. Meu Deus. Eu, na autoridade do Senhor, eu libero uma palavra para a tua vida hoje. Ninguém vai apagar aquilo que Deus tem com você. É só você esperar o tempo que Deus vai cumprir aquilo que falou na tua vida. A palavra do meu Senhor é fiel e vai se cumprir na minha e na tua vida. Mas você precisa estar escutando aqui em cima, verdade. Eu não posso ser um faraó botado aqui para fora, da minha boca para fora, como está entendendo porque eu falei tudo aquilo hoje, que eu rasguei. Eu não posso estar aqui em cima igual um faraó, me achando Deus. Porque se a palavra do Senhor não me constranger primeiro, como é que eu vou passar para vocês, cara? Eu vou passar uma coisa falsa para vocês. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus que me trouxe aqui hoje está falando para mim. Fica tranquila. Fica tranquilo. A palavra do Senhor se cumprirá na sua vida. Não tem Egito nessa terra que possa parar o que Deus prometeu e fará na vida de cada um que está aqui hoje. Não tem Egito que vai parar isso. Não tem Egito que vai parar isso. Aquilo que Deus tem para cada um aqui. Agora, fica de alerta. Decide de qual lado tu quer ficar. Tu quer ficar do lado de Deus ou tu quer ficar no Egito? Tu tem que decidir. Você precisa decidir. Porque senão a ira de Deus se acenderá contra você. Tu não pode ficar lá e cá. Ou você fica no Egito, ou você fica com Deus. Não pode brincar, igreja. Tá bom? Que tenhamos uma semana abençoada. Que Deus abençoe a todos que estão aqui. Essa palavra, como eu falei, foi para mim. Agora que eu estou vendo vocês aqui, entendeu? Porque muitas das coisas aqui eu também não faço, entendeu? Muitas das coisas aqui eu também passo por vários problemas em casa, problemas financeiros, igual todo mundo aqui. E às vezes eu não tiro uma hora para orar. Estou sendo verdadeiro aqui, entendeu? Estou sendo verdadeiro. Falei com ela, vamos fazer um propósito, meia-noite, orar por meia-noite. Você está entendendo? Eu sou casado com ela, é a minha metade. Vamos fazer não, por meia-noite. Você está entendendo? Então, para que dê testemunho para vocês, a gente quer a vitória na nossa vida, a gente tem que se esforçar e correr atrás da vitória que Deus tem para todos nós. Tá bom? Deus abençoe e obrigado pela oportunidade.